Pessoal, vamos lá. Então, agora a gente vai começar com a revista Magistério 5, Gestão, articulando esforços para uma educação de qualidade, tá? É um documento da nossa SME. A revista ela traz alguns artigos que são específicos para as áreas de gestão. Então, vai falar um pouquinho de coordenação, de supervisão, de direção e por aí vai. Então, vamos começar um pouquinho, tá bom? O primeiro artigo chama-se Educadores da Educação Infantil que refletem sobre sua prática. Esse artigo, ele vai discutir sobre o conceito professor reflexivo, tá? Ele vai trazer uma base que é da Selma Pimenta, que a gente já conversou sobre isso, Selma Garrido Pimenta, e vai começar falando de alguns outros pesquisadores que já citaram, né, sobre profissionais reflexivos. Vão citar a reflexão na ação, que é do Sean, os professores reflexivos, que é Zeichener, os professores como pedagogos radicais, que é do Girard. Pessoal, é assim, não explica cada um, tá? Só cita. Então, de verdade, eu acho que isso aí a possibilidade de cair é 0001, tá bom? Mas só pra gente entender o contexto do artigo. E o Dewey, né, que já falava da relação entre ensino reflexivo e reconhecimento do processo de conhecimento do professor, tá bom? E a Selma Garrido, dentro dessa perspectiva do professor reflexivo, ela vai levantar a seguinte questão, né? Se essa reflexão, né, que era citada até quando ela fez esse curso aí, esse livro, 2002, ela incorporava um processo de tomada de consciência a respeito das implicações sociais, econômicas e políticas envolvidos no ato de ensinar. O que significa isso, né? Não é só refletir sobre o conteúdo, né? Não é só a praxis em cima do conteúdo, mas sobre todos os processos de tomada de consciência a respeito das implicações sociais, econômicas e políticas que envolvem o nosso ato de ensinar. É bem freiriano isso, né? Então, de um lado, ela vai dizer pra gente que tem a racionalidade prática, que é pautada na reflexão e surge como um movimento em oposição à racionalidade instrumental tecnicista. O que significa isso? A racionalidade prática é você raciocinar, analisar, refletir, usar a sua base teórica para pensar sobre a sua prática, a sua praxis de chão de escola, tá bom? Enquanto a racionalidade instrumental tecnicista, ela vê o professor como um mero executor de apostilas, de programas de governo, de programas de ensino, tá? Então ela vai dizer que essas duas formas de racionalidade, elas meio que se opõem, tá bom? E o que ela vai dizer? Que muita gente vai falar, né, que apoiar-se na prática é trabalhar fora da teoria, só com questões empíricas, né? E o texto vai dizer pra gente que não é assim não, né? Que essa prática que eles estão propondo, esse professor reflexivo, é o professor que pesquisa a partir da sua prática, né? Mas que tem uma concepção teórica por trás. Então, ele tem que refletir sobre a sua prática e a sua concepção teórica, a concepção teórica que rege essa prática, tá bom? Então, é refletir na e sobre a prática, que exige uma reflexão teórico-prática, desenvolvida com a capacidade do sujeito questionar a sua realidade. Então, não é uma reflexão no senso comum, né, gente? Não pode ser. O professor, enquanto educador, ele tem como, assim, obrigação, né, conhecer e saber quais são as linhas teóricas, as concepções que regem o seu trabalho, porque senão vai ser muito difícil ele refletir sobre o que ele está fazendo, né? O texto vai falar pra gente que a reflexão é um constante questionamento entre o que se pensa, ou seja, né, como a teoria determina uma prática, esse o que se pensa não é o que pensa da minha cabeça, tá? O que se pensa a partir de uma teoria. E o que se faz, né? Como que essa bagagem teórica, essa técnica, esse estudo
de alguma forma refletem no que eu faço e como refletem, se precisa isso ser reformulado, repensado, reorganizado, tá? O Paulo Freire, ele vai dizer que essa necessidade da teoria e a prática andarem juntas, elas precisam, ela se mostra, né? Porque se não tiver, a gente fica só no ativismo do blá 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 da prática. Sabe aquele blá 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 da prática? Sem nenhum amparo teórico, sem nenhuma base por baixo, né? Falando coisas no blá 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 blá, que não vão trazer nada de compensatório e de realmente consistente para o nosso trabalho, tá bom? O Sacristão vai dizer, né, que refletir sobre a prática procura favorecer uma compreensão crítica da atividade docente e não uma mera reprodução de esquemas pré-estabelecidos, né? Então, o que o Sacristão vai dizer? Quando a gente reflete sobre a prática, a gente amplia a nossa compreensão crítica. É claro que é aquela prática barra teoria, né, freiriana que já foi trazida, tá bom? Refletir sobre a prática é a necessidade de compreendê-la, sendo a teoria a fonte inspiradora desse processo. A pesquisa é como capaz de gerar melhoria na qualidade do trabalho de quem desenvolveu, tá? Então, o que acontece? Esse artigo, ele vai trazer algumas reflexões sobre o professor reflexivo e ele vai coletar alguns depoimentos de profissionais da rede que falam da importância desse professor reflexivo e de quanto a reflexibilidade movimenta o trabalho deles e melhora e qualifica, tá bom? Aí o artigo tem uma série de depoimentos, narrativas mesmo, sabe, gente? Eu era de não sei onde, eu trabalhava não sei onde. Essas narrativas, elas foram limpadas do resumo de vocês, tá bom? E o que eu trouxe pra cá? As conclusões que se tiram dessas narrativas, tá bom? É disso que a gente está falando. Então, a primeira conclusão é refletir sobre a prática, uma necessidade de compreendê-la. Então, foi a primeira conclusão que tiraram, né? Que a gente precisa refletir sobre a prática. Sendo que a teoria é a fonte inspiradora desse processo. Percebam que o tempo inteiro eles vão falar da necessidade do aporte teórico, tá? Se caiu uma questão sobre professor reflexivo, gente, acho que é muito importante lembrar de explicar o que é esse professor reflexivo, né? Independente desse contexto, se couber, acho que é bem legal. A pesquisa como capaz de gerar melhoria na qualidade. Então, a pesquisa, ela gera qualidade no trabalho de quem a desenvolveu e dos outros que se beneficiam dela. O quão desafiador, né, seria uma terceira reflexão a partir dos depoimentos, que é distanciar-se da prática para estranhá-la. Porque o que acontece? A gente vai num movimento mecânico, né? E meio que automático, com a correria da escola, e quando eu paro para pesquisar, eu me distancio e eu olho de fora aquela prática, né? E isso é extremamente desafiador, me enxergar do lado de fora e julgar, trazer julgamentos para ela e reflexões sobre coisas que precisam melhorar, coisas que são maravilhosas, que eu também preciso socializar, tá? Então, a ideia fundamental da pesquisa, né, no chão da escola, é que o profissional da educação se reconheça enquanto autor, criador, inventor do documento. Gente, não tem como ter um trabalho docente de qualidade sem ter pesquisa. Não existe como. Embora exista uma resistência enorme, né? Porque não tem como refletir sobre a prática sem fazer pesquisa. Não tem como. Senão, sabe o que acontece? Vira aquele show de lamúrias e de choradeiras e reclamações, que o nosso trabalho não é fácil, né? Aí a gente se junta, chora, fala mal de todo mundo e não procura soluções conjuntas e coletivas e viáveis, né? Do ponto de vista legal, pedagógico e teórico, para poder trabalhar esses problemas, tá bom? O processo de estudo e de reflexão sobre a prática permitiu sistematizar o conhecimento, né? Então, a gente consegue sistematizar a partir do movimento de pesquisa. O fio condutor articulado da formação ao longo da vida
do educador é a curiosidade. É uma outra conclusão que eles chegaram, né? Se eu não sou curioso, eu não pesquiso. Se eu não pesquiso, eu não tenho como formar-me ao longo da vida. Na creche, as educadoras, ao serem instigadas no espaço de formação e serviço, a refletir, repensar as práticas cotidianas, tornam-se pesquisadoras das crianças e da própria prática. Então, é uma outra conclusão a partir do depoimento de umas professoras de creche, tá? Então, tornar-se pesquisador nos permite pesquisar tanto os nossos meninos e meninas, né? Como eles aprendem, como eles interagem, quais são as formas de interação que promove melhor qualidade das aprendizagens, como também a nossa prática, né? Como eu faço isso, como eu faço aquilo, como eu posso melhorar. Como descoberta do processo de refletir na e sobre a prática, novas aprendizagens e conhecimentos, né? Refletir na e sobre a prática contribui para que a educação no contexto escolar cumpra o seu papel de formar para a humanização de todos aqueles que compõem esse espaço. Refletir na e sobre a prática é resistir contra a invisibilidade das crianças, dos familiares e dos funcionários. Porque quando eu reflito na e sobre a minha prática, não tem como eu refletir sem pensar nas articulações diversas dentro da escola. E quando eu penso nessas articulações diversas e me olho de fora e percebo que às vezes eu preciso melhorar aqui ou ali, né, enquanto educador, e que por consequência essa minha melhoria vai trazer também qualificação para os outros profissionais envolvidos e para a própria criança, né? É um negócio muito louco. Eu tiro essas pessoas da invisibilidade, né? Porque não tem como pesquisar sem investigar todas as articulações, não é verdade? O segundo texto vai falar o coordenador pedagógico e os instrumentos de trabalho na formação dos professores. Esse texto é da Fujikawa. A Fujikawa tem mais 1 ou 2 textos que vão cair na bibliografia de vocês dela, tá? Então, é uma autora de destaque aí dentro da bibliografia do concurso de vocês, tá bom? Ela vai falar um pouquinho de instrumentos de trabalho, né? Porque, gente, o coordenador, se ele não tomar cuidado, ele vira apagador de incêndio, promoter, relações públicas, o cara que entra em sofrimento pelos outros o tempo inteiro, o cara que faz qualquer coisa para o professor não se chatear, mas acaba com a vida da criança se a gente não tomar cuidado. Então, assim, a nossa função, né, na coordenação pedagógica, ela é muito complexa, ela não é fácil, né? Aliás, eu acho, e eu estou falando do lugar de quem esteve lá há alguns anos, né, que é a função mais preciosa, não mais preciosa que do professor, tá bom? Não entendo isso, são preciosidades diferentes, mas mais preciosa sim, no sentido de articular as aprendizagens. Não tenham dúvida disso, tá? Escola que o coordenador não tem claro qual que é a sua função e quais caminhos que ele tem que tomar, ou que não quer ter isso claro também, elas tendem a empacar, né? Não sair do lugar. Por quê? O cara fica apagando incêndio, fica fazendo outras relações que não são a essência do negócio, né? As pessoalidades dentro da escola são muitas, então a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes existe uma confusão entre ser humano, ela não é humana, né? E não ser profissional. Porque não ser profissional é uma coisa, né? Forte, terrível, que às vezes, infelizmente, é o sinônimo de ser humano dentro de uma escola. Então, fazer ajeitos, fazer ajustes, fazer acordinho, isso às vezes é encarado como ser humano, né? E quando a gente entra para um âmbito profissional, de atender quem realmente é o cerne do nosso trabalho, que é a criança, gente, eu sei que vai falar assim, mas meu Deus do céu, né? E o professor? O professor também vamos dizer assim, um dos núcleos da escola, mas ele só está lá porque a gente precisa ensinar a criança, né? O diretor só está lá porque ele tem que provir os subsídios
pedagógicos e financeiros para educar a criança. A cozinheira só está lá porque ela vai cozinhar para a criança. Então, a criança é o cerne do negócio, não adianta a gente pensar em outra coisa, tá bom? E aí a Fujikawa vai dizer que se a gente não tiver claro qual que é o nosso plano de trabalho, por onde a gente vai, o que eu tenho que fazer, não vai acontecer nada, né? Ele vai ficar, o coordenador, sempre convidado a agir na urgência, na emergência, aí vira aquelas coisas, sabe? Ai, meu Deus, é pé, mas eu tenho que dar um recado da festa da semana que vem. Ai, meu Deus, é pé, mas a gente tem que trabalhar a avaliação que a CME mandou. Ai, meu Deus, é pé. E aí a gente cai num ciclo que é infinito, porque a escola ela tem demandas, obviamente, gigantescas, obviamente, cheia de surpresas, né? A gente vai preparado para isso e acontece outra coisa totalmente diferente. Mas, gente, tem espaços que são sagrados e que a gente tem que aprender a cultivar e trabalhar de forma sistematizada para que não se caia nesse movimento de apagamento de incêndio constante, tá bom? E aí, a Fujikawa vai dizer pra gente, né, que a primeira coisa que o coordenador tem que pensar é que qual que é a sua instância prioritária. Ele tem muitas coisas para fazer, tá bom? Mas a sua instância prioritária é formação de professor. Então, o dia que ele enfiar isso na cabeça, né, que eu tô aqui e a minha instância prioritária é formação de professor, as coisas vão começar a funcionar. Porque quando o professor está engajado, está amparado, está teoricamente fortalecido, vai chegar na criança, né? A gente, enquanto gestor, diretor, nunca vamos chegar na criança, gente. Não adianta essa ilusão, né? A escola que funciona não foi o diretor que chegou, não foi o coordenador que chegou, foi o professor. O único agente capaz de chegar nas crianças e desenvolver as aprendizagens de forma direta é o professor. Então, o nosso trabalho tem que estar centrado para a formação de professores, sim, né? Para que a partir dela se chegue numa qualificação das aprendizagens das crianças, tá? Então, para que esse coordenador consiga manter essa formação de professor enquanto instância prioritária, ele precisa acompanhar o trabalho do professor. Gente, não é acompanhar o trabalho da criança, né? Que não é entrar dentro da sala e ficar olhando caderno de criança. Caderno de criança, quem olha é o professor, né? Quando a gente vai fazer um movimento de observação dentro da sala, é observação e apoio, não é observação supervisora, né? Acho que é importante colocar isso aqui. É observação de apoio, né? Sabe aquilo que eu falei do profissional? De colocar as relações profissionais acima dessas pessoalidades miúdas? É isso, né? Eu tô lá enquanto par avançado. É claro que para eu ser um par avançado eu tenho que estudar, né? Senão eu não vou ter legitimidade nos meus discursos, eu não conheço, aí a minha legitimidade fica comprometida, fica abalada, né, diante do grupo. Mas se eu sou um coordenador que estuda, que tem compromisso, eu não preciso saber tudo, porque a gente nunca vai saber tudo, né? Mas se eu estudo, eu tenho uma base boa, eu aprendi, né, algumas coisas básicas que eu preciso para o meu trabalho, o meu discurso passa a ser legítimo, eu passo a ser visto como um apoio dentro da escola. Então, quando eu vou acompanhar o trabalho do professor, é no sentido dos aspectos metodológicos do professor, de gestão de sala de aula, não é olhar caderno de criança, sabe? Isso não é trabalho de coordenador pedagógico. Colocar-se como parceiro na reflexão, né? Ter uma postura de supervisão não vai ajudar também, não vai andar para lugar nenhum. Então, criar essa cultura, que esse acompanhamento do trabalho, né? Eu vou acompanhar o seu trabalho, eu vou pedir os seus planos, eu quero ver os seus planos, mas no sentido de saber como é que as coisas estão funcionando, do que a gente precisa trabalhar, né? Os planos, eles trazem muitos indícios pra gente. Eles trazem indícios se esse cara precisa, de repente, de um apoio melhor do ponto de vista teórico,
né? Se esse cara tem concepções reacionárias, como é que a gente vai fazer esse trabalho? Porque na escola tem de tudo, né, gente? E a gente, enquanto formador, precisa estar atento a essas coisas que estão por baixo do que é visto, né? Essas coisas que estão meio que invisíveis dentro da escola, tá? E eu só vou conseguir fazer isso agindo, atuando, pesquisando, sentando junto, olhando os planos de trabalho, observando como é que os professores agem no processo de alfabetização, por exemplo, né? Que tipo de ferramentas são usadas para avaliar, como são construídas essas ferramentas, né? E por aí vai, tá bom? A partir dessa observação minuciosa, né? Porque eu posso observar, eu sou um pesquisador o tempo inteiro. O coordenador que não pesquisa não consegue sobreviver. Ele vai mapear as necessidades, né? Porque se ele olha planos de ensino e ele percebe que todos são recorte e cola, vai trazer para ele um indício, né? De vários indícios. Aí vai depender do que está escrito lá dentro para ele descobrir o que ele tem que mapear. Se ele faz observação de sala, né, e ele percebe algumas coisas, se quando ele senta junto para conversar, ele percebe outras coisas, no registro do pé, né, também a gente consegue fazer um estudo bem legal daquele livro, né, como é que estão aqueles registros, como é que estão as articulações, e eu vou conseguir mapear as necessidades, né, então mapear as necessidades é um outro ponto crucial para eu me entender enquanto um formador, tá bom? Estudar é o quarto item que o texto vai trazer pra gente. Tem que estudar, né? Pesquisar os fenômenos pedagógicos, então tem que estar bem embasado teoricamente, de concepção, de procedimentos, de metodologias, de didática, tudo que faz parte do pedagógico faz parte da minha vida, né? O coordenador ele está em constante movimento de pesquisa, de estudo, de leitura, de fenômenos, ele vai ter que fazer relações, conexões com coisas diferentes. Às vezes, gente, é uma coisa louca, sabe? Você pega uma coisa de uma área que parece que não tem nada a ver e você consegue resolver um problema de outra área. Por que a gente consegue fazer isso e o professor, às vezes, da sala não consegue, né? Porque, por exemplo, o professor de geografia dá aula só de geografia. E você, enquanto coordenador, tem contato com o professor de arte, com as teorias da arte, com as bases das prerrogativas de ensino de arte, com as bases da prerrogativa do ensino de geografia. Em algum momento, plim, você consegue estabelecer uma conexão, né? Entre uma coisa que parecia que não tinha relação e outra, tá? Então, olha que fenômeno pedagógico fodão, né? Que às vezes o cara que tá na sala não consegue. E ele vai precisar desse amparo, desse formador, desse para-avançado, desse profissional que está no coração da escola, né? Eu sempre falo isso e não me canso de falar porque realmente é uma posição de coração da escola, tá? Vai precisar pesquisar contextos, né? E teorias educacionais, gerar deslocamentos, fazendo avançar o processo de crescimento profissional dos professores. Então, o que é esse gerar deslocamentos, né? Tá tudo mais ou menos certo, acabado. E aqui a gente é assim mesmo, a gente vive assim mesmo e tudo que a gente fez não deu certo, né? Ou então você vem com uma proposta diferente, não, tá dando certo, nunca fizeram isso, ou eles reclamam disso, né? Esse tipo de coisa não pode existir. Gerar deslocamentos gera desconforto, mas às vezes é preciso, é necessário gerar deslocamentos para a gente crescer enquanto profissional, né? Principalmente enquanto docente, porque a escola ela não permite a estagnação, né? Quem estagna é engolido de uma forma assim violenta pelo sistema, pelo andar da carruagem, tá? E a partir disso, eu preciso organizar quais são os meus focos por ordem de importância, levando em conta os princípios norteadores do projeto da escola. Então, vamos lá. Qual que é sempre o princípio norteador do meu trabalho? O projeto político-pedagógico, tá bom? Então, meu projeto diz isso. Então, esse é meu orientador. Como que eu vou atrás disso, né? Eu preciso, quando eu mapeio as necessidades, né? Porque eu fiz toda uma análise, estudei, percebi que tem algumas coisas que precisam melhorar. Lembra? Eu sou formador, né? Não sou cuidador de criança, formador.
Não cuidador de criança, tá, gente? É no sentido pejorativo que eu tô dizendo, tá bom? É claro que todos nós somos cuidadores de criança, no outro sentido, que aí entra a perspectiva do cuidar e educar, tá? Então, eu sou coordenador, eu preciso organizar quais são os focos que eu preciso atuar. Quem não tem plano de trabalho não tem visão a longo prazo, né? Então, a prioridade é plano de trabalho com visão a longo prazo e focos que eu vou ter que atuar enquanto coordenador, tá bom? Para não cair no perigo de virar lembra que a gente falou lá no começo? Apagador de incêndio, né? Uma pessoa sem uma posição clara dentro da escola, um promotor, um assistente social, um psicólogo, amigo, companheiro, né? Porque não é isso que a gente faz. A gente pode ser amigo, companheiro, só que a gente não pode esquecer que é formador, né? Não pode esquecer que é profissional, não pode esquecer que tem uma função lá dentro, independente das nossas amizades pessoais ou até mesmo profissionais, né? Que a gente tem, graças a Deus, boas amizades profissionais, tá bom? Então, é indispensável o exercício árduo e fundamental de pesquisar a sua prática. Tá vendo, gente? De novo, o professor reflexivo aparecendo aí pra gente, tá? Então, eu preciso ter um olhar atento e levantamento de focos de investimento para que não se percam e se tornem inalcançáveis. Preciso ter claro, né? Então, o que acontece? Se eu tenho uma avaliação externa que me mostra que as minhas crianças são muito ruins, eu vou ignorar porque a avaliação externa não tem valor para mim? Ué, gente, avaliação externa, a gente vive falando que não avalia tudo, não é isso? Se ela não avalia tudo, aí que o aluno tem que ir bem mesmo, porque ela avalia um pedacinho de tudo aquilo que a escola fornece para essa criança. E é um pedacinho medíocre, pequeno, medonho. Se a criança não consegue atingir nem esse pedacinho pequeno, que é a avaliação externa, isso aí é um alerta enorme para a gente, né? Se nem um tiquinho de nada ela está alcançando, o que a gente vai fazer? Eu preciso ter como foco isso, se isso for o meu problema, estou dando um exemplo, tá? Dentro da unidade escolar. Tá? Um outro exemplo, né? A gente percebe, por exemplo, embora a GEIF seja uma conquista histórica para nossa rede, ela é pouquíssimo valorizada, ela é muito mal usada e as pessoas não percebem valor, né? Isso é bem comum em várias unidades, praticamente todas. Então, como eu, enquanto coordenador, vou construir um espaço de valor nessas horas? Porque, gente, isso é um valor que as pessoas não têm noção. Qual rede tem 8 horas de formação por semana? Não é por mês, não é por semana, não existe isso, gente. Então, como que a gente articula dentro da nossa rede para construir espaços de valor, né? Observo esses problemas, né? Eu estou citando exemplos, tá bom? Então, por exemplo, na minha escola o índice é muito baixo, na minha escola os momentos de formação não tem espaço de valor, fica todo mundo bufando quando dá 1h15 e a GEIF vai até 1h25, eles não percebem, né, que espaço é esse, como que eu construo isso? Porque é uma construção nossa, né? A gente é responsável também, enquanto gestão, por construir esses espaços, né, eu não gosto da palavra mudar culturas, tá, gente? Porque mudar culturas não, né? Mas qualificar culturas acho que é sempre muito bem-vindo, tá bom? Diante desse primeiro levantamento, né? Então, levanto os problemas. Eu parto para eleição de metas. A escola tem muito problema, gente. Então, a gente tem que escrever num papel. Não tem outro jeito, tá? É tal problema, é tal problema, é tal problema, é tal problema. Vou dar conta de tudo? Não, esse ano não. Mas talvez em 5 anos, sim, né? Projeto a longo prazo. Parar com a síndrome do ano letivo. Aí eu mapeio, né? Elenco metas. Então, vamos lá. Para esse ano, eu vou me dedicar aqui, 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 tá? E que ações eu vou fazer para eu chegar lá? Então, eu vou transformar minhas intenções em um plano de ação, tá bom? Então, do mesmo jeito que o professor deveria trabalhar, é a forma como a gente trabalha na coordenação, né? E às vezes na correria a gente acaba não se atentando que a metodologia é a mesma. É diagnosticar, né? Traçar metas, construir plano de ação e partir para o abraço, tá bom? Instrumentos metodológicos são recursos que contribuem para colocar em prática o que está no plano das intenções.
Então, a gente precisa de alguns recursos metodológicos. Lembra que na primeira aula a gente viu a metodologia de ensino, de estudo, perdão, né? Que foi uma aula bobinha, só com umas coisas bobas, né? Mas que é uma metodologia para ajudar a estudar. Na coordenação não é diferente, eu preciso de metodologias para trabalhar, senão eu morro, né? Ou então eu fico no plano das intenções. Eu queria tanto isso. Vamos fazer isso, isso e aquilo. Ou então eu tenho 35 ideias maravilhosas, mas eu não vou conseguir, gente, um ano letivo, né? Eu preciso elencar quais são os problemas e ver quais são as prioridades. E focar primeiro nas prioridades. Até porque muitos problemas, outros, são resolvidos, né? Então, por exemplo, relações de conflito constante na sala de aula. Às vezes, resolvendo o problema de aprendizagem, eu resolvo esse outro segundo item. Eu nem preciso me preocupar com ele depois, tá? Então, é priorizar. E aí, a Fujikawa vai dar pra gente 3 instrumentos metodológicos, tá? Gente, tem N formas de trabalhar, tá? N. Mas para o concurso e para a revista, ela vai apresentar esses 3 aqui, tá bom? Então, é um plano de ação, mapa de formação, pauta das reuniões de formação. Então, vamos pensar por que eles estão aí, tá? Então, eu mapeei, detectei, priorizei e fiz um plano de ação foda. Eu sozinho vou conseguir dar conta de uma escola com o meu plano de ação da coordenação X? Jamais. Eu não vou conseguir dar conta de todos os sonhos pedagógicos que o coordenador tem sozinho. Eu vou precisar do meu camarada, que é o professor. E como é que eu vou fazer isso tudo de problema, né, virar solução? Por meio do mapa de formação. Então, eu detecto os problemas, monto meu plano de ação. Então, meu plano de ação é zerar o analfabetismo dentro da UE. Tô dando um exemplo tosco, tá, gente? Tá, ótimo. Isso aqui tá no meu plano de ação. Como eu vou fazer isso? Você vai conseguir zerar? Não, você vai precisar do professor. Tá, e para o professor conseguir fazer isso, o que ele precisa? Ele precisa saber muito de psicogênese da escrita, ele precisa saber muito foda de sondagem, não essa sondagem medíocre, né, que a gente aprende por aí. Ele precisa saber muito, mas muito mesmo, de relações textuais e discursivas, plano visual, de texto híbrido, sei lá que porra que é. Ele precisa saber disso, aí ele vai conseguir chegar na criança. Então, como é que ele vai saber disso? Pela formação, tá? E aí, eu monto, articulado esse mapa de formação, as pautas de reunião de formação, né? Então, vamos supor, mapa da formação, psicogênese da escrita, não sei o que lá, 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 tá bom? Numa formação de pesquisa, como é que vira isso? Né? Aí é legal, porque vira uma coisa coletiva. Todo mundo detecta junto os problemas, a gente só articula. Fica muito mais fácil quando a gente faz uma formação numa perspectiva de pesquisa. Os professores levantam os problemas, né, junto com a gente mapeia os problemas e a gente cria o nosso plano de ação enquanto coordenador para aquelas formações, tá? E aí montou as minhas pautas de reunião. Então, para a formação de psicogênese da escrita, o que eu vou fazer? Acho que eu vou reunir o grupo lá não sei onde, eu vou trazer fulano de tal que manja pra caralho desse negócio. Desculpa, gente, pra cacete não, pra caramba. Desse negócio, eu vou fazer essa formação, eu vou dividir 5 blocos de 1h20. Não, vou pôr 1 hora aqui, né? Porque sempre tem umas conversas na GEF e tal. 5 blocos de 1 hora para essa formação. Percebe? E aí eu monto a pauta de formação. Então, um tá articulado no outro, tá bom? É disso que o texto vai trazer pra gente. Então, ela diz que todo plano de ação começa com diagnóstico. Lembra do plano de ação que a gente falou? Aí ela traz até um quadro situacional da unidade, que é um exemplo, gente, tá? É só um exemplo. Então, do coordenador pedagógico, onde ele atua, quantos professores tem na escola, qual que é o perfil do grupo, quais são os focos de trabalho. Você que vai elencar o que é legal pro seu diagnóstico, tá? O que é prioridade dentro das suas concepções de trabalho pro seu diagnóstico, claro,
Lembrando que o seu diagnóstico e todo o seu trabalho está atrelado ao projeto político-pedagógico da escola, não está atrelado à nossa cabeça, que está atrelado às diretrizes de SME, tá bom? Então eu faço um levantamento da situação do grupo, das características, das dificuldades, das potencialidades, né? Que às vezes o que acontece, eu tenho um par avançado no meio do grupo, opa, vou pegar esse cara aqui e eu tenho uma matemática horrível, aí vamos trazer esse cara aqui para ajudar na matemática, tá? Aspectos que precisam de investimento, né? E etc, tá bom? Aí eu parto para um plano de ação. O meu plano de ação, ele tem algumas dimensões, tá bom? Enquanto coordenador pedagógico, qual que é a minha função número 1? É ser formador, tá? Aí tem outras funções que eu posso ter sem problema nenhum, né? E que me dão prazer lá dentro, que eu posso escolher, mas desde que eu primeiro seja um formador, tá bom? Então, na dimensão da formação do professor, quais são as minhas metas, tá? Quais são as minhas ações? Observações, tá? Ela traz até um quadro de exemplo, gente, que é um exemplo, tá bom? Por exemplo, eu, enquanto coordenadora, tinha um outro forma de trabalhar que eu trouxe também para a direção, para montar esse documento. Um dia, quando vocês estiverem trabalhando lá, a gente senta junto, daí eu conto para vocês, é bem legal, tá? E o plano de ação, ele é um instrumento que contribui para mapear o contexto do trabalho, né? Não é mais o contexto da escola, porque eu já detectei. Agora, como que eu vou trabalhar, tá? E eu vou considerar as metas, quais ações que eu vou ter em cima disso e por onde que eu vou. Para a partir dele eu mapear, né? Fazer o meu mapa de formação. Então, eu detectei os problemas, montei meu plano de ação e agora eu vou para o mapa de formação, que nasce da onde? Do meu plano de ação. Então, o mapa de formação, ele contribui para visualizar os campos de atuação no território que se coloca em destaque. Lembra, gente, que a escola tem muito problema, não vai dar para resolver tudo? Eu vou escolher alguns, 2, 3, dependendo do tamanho do pepino, tá? E dentro daquele território, eu vou organizar as ações em uma hierarquia, tá bom? Então, as ações, elas têm que ter uma hierarquia. Então, vamos lá. Eu vou falar de psicogênese da escrita. Mas será que ele sabe o que é psicogênese da escrita? Então, talvez a primeira coisa que eu tenho que fazer seja definir quais correntes teóricas vieram antes e por que nasceu a psicogênese. Porque aí eles vão entender o valor da psicogênese. Se eu chegar já falando de psicogênese, talvez eles não entendam. Percebe? E aí eu vou montando uma hierarquia das ações, tá? E lá eu vou explicitar, é pra mim esse mapa, tá bom? Não preciso pôr se quiser pôr na parede da escola, pode, não tem problema nenhum. Mas eu não preciso, tá bom? Por isso que eu posso ser livre, colocar as coisas que eu acho, né? Que eu acho a partir do PPP e das diretrizes, tá bom? E a partir desse mapa geral, eu consigo projetar as pautas das reuniões, tá? Ela traz até um exemplo que ela percebe aqui, né? São duas prioridades, por exemplo, um exemplo, tá? Uma instituição que nem conhece o PPP. Então, como é que eu vou fazer alguma coisa se a minha unidade nem conhece o PPP? Então, a primeira coisa é olhar para o PPP. E uma segunda coisa, de repente, que eu acho importante é falar sobre parcerias. Por exemplo, eu trabalho numa unidade que todo mundo é muito individualista, ninguém divide nada com ninguém, a gente não tem troca de experiência. Na HA você entra, tem 10 professores, é um silêncio total, não sei, tá? Tô dando um exemplo. Eu não sei de onde surgiu esse mapa, tá bom, gente? Então, tô dando um exemplo da minha cabeça a partir dele, porque o texto não especifica qual foi a linha de raciocínio para ele ser montado assim. Então, foi escolhido aqui duas prioridades, olhar o PPP e trabalhar com a questão das parcerias, tá? Como que eu trabalho as questões das parcerias? Talvez eu não precise ir lá na GEIF e dar uma aula de parceria. Eu possa promover isso de uma forma metodológica, né? Então, eu vou começar a fazer reuniões em grupos e trabalhar para ter projetos conjuntos, tá? Percebe? Aí ela vai montando esse mapa, parece um mapa mental mesmo, tá? Mas não é a única forma de fazer,
tá? Você pode fazer do seu jeito, da sua forma, a partir das suas prioridades, puxar essas conexões a partir do que você acredita, tá? Então, por exemplo, olha lá, olhar o PPP, né? Aí tem 3 ações com relação a isso. Discutir sobre a relação entre as reuniões e a sua prática, discutir os princípios do projeto e olhar para o registro e a documentação. Então, assim, porque às vezes a gente acha que sabe muito qual que é o nosso projeto de escola. Só que quando a gente olha a documentação, a gente vai ter bibliografia só de documentação maravilhosa. Eu acho que assim, essa bibliografia foi muito bem escolhida, tá? Que vai falar sobre a questão do registro. Então, quando eu estudo os registros, gente, é tudo. O SGP, vocês não têm noção de quantas coisas ele traz pra gente. Quantas informações ele traz. Não é aqueles mapa de gráfico de aluno, não. É de professor mesmo, né? Quando ele é feito de verdade, né? Às vezes ele não é feito, é só um recorte e cola e aí complica um pouco a veracidade do documento, tá bom? Mas plano de ensino, né? Projeto que tá no papel. Ixi, essas coisas, gente, trazem. É um mundo de investigação pra gente, tá bom? E por aí vai. E aí, as pautas de reuniões de formação, tá? Ela vai dar algumas instruções sobre a pauta. Ao estruturarmos uma pauta de reunião, devemos levar em consideração os objetivos de aprendizagem propostos para o grupo. Então, a primeira coisa, né? O que eu quero com essa reunião? Qual que é o objetivo disso? A partir desse objetivo, que conteúdos que eu vou usar para poder trabalhar nesse encontro, tá? E sempre concluir essa pauta com uma avaliação, tá bom? É claro, gente, que quando a gente fala de PEA, isso fica um pouco inviável, tá? De jeito. Todo dia uma avaliação não dá, tá bom? Mas a gente pode fazer periódica, né? Essa da GEIF do PEA, que a gente já faz, na verdade, tá bom? Mas a gente faz mais proformes do que de verdade para reavaliar o nosso trabalho. Então isso tem que mudar também. Agora, por exemplo, uma reunião pedagógica não dá. Tem que ser finalizado, né, com o processo de avaliação para a gente sentir como é que foi também, tá bom? Como sugestão de estrutura, as pautas podem, né, ter além de um cabeçalho, o nome da instituição, então ela tá dando mais informes técnicos, tá bom? Pode ter um texto de abertura, pode ter imagens, mais informe técnico, tá bom? A análise das pautas de reuniões permite identificar não só os conteúdos trabalhados e o tratamento dado a eles. Então, por exemplo, tá? Eu vou falar pra vocês, eu enquanto da semiótica, né? Que é o inferno essa semiótica na minha vida. Quando a gente entra num PEA e o coordenador dá pra gente a pauta, a hora que você bate o olho na pauta, você já tem um monte de informação. Um monte, né? E essas pautas é legal a gente na coordenação ir guardando as nossas pautas mesmo. Elas vão mostrando o nosso percurso todinho. Então, essas pautas, elas mostram pra gente, né? Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Se aquela reunião tem um engajamento teórico de fato ou não, né? Se aquela reunião tem autoria ou não, se ela foi colada de algum lugar e trazida para aquele ambiente, que às vezes não dá certo isso. A maioria das vezes não dá, né? Quando a gente faz isso. Se tem as concepções de coordenação estão lá dentro, né? É muito interessante quando a gente estuda os documentos. E quando a gente vai guardando as nossas pautas e a gente olha para trás, sabe? Lá quando você está pelo 5º ano de coordenação, que você olha lá para o começo do seu trabalho, é muito legal, né? Porque assim, das duas uma, ou você percebe o quanto eu revoluí, né? Eu gosto da palavra revoluir, porque evoluir não tem nada a ver com revolução, né? Evolução não tem a ver com revolução. O quanto eu revoluí ou não. Se eu pego uma pauta 3 anos depois, que é exatamente igual à minha primeira pauta de formação, lá do começo da minha carreira, alguma coisa está errada, né? Então, elas permitem uma autoavaliação gigantesca e também uma avaliação por parte de terceiros, né? Como articulador e responsável pela formação de professores, a coordenação pedagógica deve apresentar referências que subsidiem e ofereçam parâmetros para orientar as ações, tá bom? E não tá falando só de referências bibliográficas, mas também de experiências bem-sucedidas, né? Então, assim, gente, fazer reuniões coletivas,
trazer gente da rede para falar, sabe? Trazer o professor para dar voz para essas experiências bem-sucedidas é muito legal, né? É muito legal, tá bom? E a formação, ela tem que deixar de ser um espaço de informação, né? Isso é óbvio, tá? É um movimento onde se articula a pesquisa, a teoria e a prática. E o próximo texto vai falar do assistente de direção, tá? Então, vai falar que o assistente é a figura mais próxima do diretor, né? E que precisa ter o estabelecimento bem claro dessas relações profissionais e das possibilidades de atuação de cada um, tá? Tem que estar bem claro, né, o que cada um faz, o que deixa de fazer, para o trabalho fluir, tá bom? E vai dizer que quando há excessos, né, são os dois tipos de excesso que ele vai citar. Se o assistente assumir o papel de diretor, ou seja, o diretor apático, que não aparece, que não abre a porta, que não atende ninguém, né, que não se pronuncia, que delega 100% das suas coisas para os outros, que vai na escola uma vez por mês, essas coisas aí. Então, alguém vai assumir a posição do diretor da escola. E aí vai ser, obviamente, né, o cara mais próximo, que é o assistente, tá? E se também o assistente não puder fazer nada, né, gente, ficar amarrado o tempo inteiro, complica a situação, porque ele não se enxerga enquanto alguém capaz de contribuir, tá? O texto vai trazer um apontamento, né, que às vezes os atributos na escolha do assistente não tem um fundo profissional, né, não consideram experiência profissional. Gente, experiência profissional não é um item que conta, tá? De verdade, isso aí não serve para nada, mas tudo bem, né, tá aqui. Vai falar dos vínculos de amizade e empatia, né, e que às vezes as escolhas estão exclusivamente pautadas nisso, né, que não deve ser pautada exclusivamente nisso. É claro que muitas vezes as escolhas têm sim, né, esse fundo em primeiro plano, porque você também não vai trabalhar um cargo de confiança com uma pessoa que você não conhece, é bem difícil essa relação. Mas, mais que isso, né, precisa ter concepção de educação parecida. Pelo menos ali, mais ou menos parecida, né? Que as pessoas são diferentes para o negócio caminhar, tá? E o outro lado, né, da moeda, quando o assistente é amarrado, não pode fazer nada, nada, não pode nem desligar a luz. Você perguntar pro diretor antes, você pode desligar a luz, tá? Fica difícil para ele ser legitimado pelo grupo, ou quando ele se ausenta também, ele não quer tomar decisões, né? A sua legitimidade fica comprometida dentro do interior da escola, tá? Aí vai dizer que, embora a boa convivência entre o diretor e o assistente seja importante, né, é a divisão do trabalho, o seu desenvolvimento em colaboração que podem fomentar ou não o processo de uma gestão democrática na escola, tá bom? O diretor da escola deve perceber que existe uma dimensão formativa inserida em relação ao assistente de escola. Então, é assim, gente, o diretor de escola, por natureza, ele tem que ser um formador, né? A gente está falando do coordenador, mas se um dia vocês forem para a direção, vocês vão perceber que a gente é a mesma coisa, tá? A diferença é que entra um a mais aí, que você tem que lidar com as verbas. Mas no demais é a mesma coisa. Então, tem que ser formador, né? E pensar na formação desse profissional é de extrema relevância. O texto vai tratar o tempo inteiro assistente de diretor como se fosse só eles dois trabalhando, né? Então é um texto estranho, que foge um pouco da realidade de muitas das nossas escolas, que tem dois assistentes e o diretor, né? E uma relação onde é um trio e não uma dupla já não é como esse texto descreve, tá? Vamos lá. Precisamos estar atentos para os processos de profissionalização destes, né? Embora seja um tema silenciado nas pesquisas de educação. E é mesmo, gente, ninguém fala sobre isso. Vocês já viram convocar assistente diretor para formação? Não tem, gente. Então, a gente faz uns macetes, né? Às vezes manda o assistente
no nosso lugar, inscreve o cara numa formação, mas não existe nada que seja focado para esse cara. E é o cara que mais lida com a imprevisibilidade da escola, né? Quando eu falo imprevisibilidade, por quê? O diretor tem um plano pedagógico, financeiro, estrutural na cabeça dele e todo dia ele vai trabalhar pensando naquilo. Agora eu vou fazer tal passo para chegar em algum lugar. Tá? Quem tem um plano de trabalho, né? A gente está falando. O coordenador tem o seu plano de ação, o seu mapa também. Agora eu vou trabalhar por aqui. Quem trabalha com o imprevisível? O assistente. Olha, estourou a mangueira do 10º andar. Olha, o menino tá caindo lá do telhado da escola. E esse é o cara que mais lida com a imprevisibilidade, é o que menos é discutido nas pesquisas de educação. Gente, não tem nada, leiam, pesquisem, não tem, tá? No momento em que a equipe gestora concebe a divisão do trabalho, então divide-se o trabalho, gente, para fins burocráticos, tá? Mas todo mundo tem que saber o que todo mundo faz, tá bom? Todos precisam ter quais são os conhecimentos básicos e as etapas do processo. Não dá para decidir coisas sozinho, enfiar na minha gaveta, não socializar. Não dá para o outro não saber como é que eu faço. Pelo menos saber, não precisa saber fazer como é, mas ele precisa saber como eu faço, né? Até porque uma coisa está enganchada na outra. Então, o cara não sabe como eu faço, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, que a nossa verba é feito um plano de compras, né? A forma como eu trabalho lá na minha unidade. Passa uma lista, o povo escreve lá o que quer que compra, aí a gente bota num documento, as pessoas assinam, a gente protocola lá na diretoria de ensino, e esse documento, ele tá engajado com a proposta pedagógica da escola, tá? As compras são todas pensadas numa articulação pedagógica a longo prazo, tá bom? Aí chega o assistente novo na unidade, não sabe desse movimento de verba, tá? Aí chega o professor e diz assim, a gente precisa de um filtro no 2º andar para professor, tá bom? Aí o assistente fala pro professor, tá bom, a gente vai providenciar. E aí, como ele não conhece todas as etapas do processo de compras, ele vai chegar no diretor, o diretor vai falar, não vai comprar, porque isso não está no plano de compra, isso não está no plano pedagógico da escola, a gente pode listar para na próxima vez que a gente for fazer o novo plano, colocar dentro, né? Mas nesse não vai dar. Aí vai causar uma indigestão, né? Para o professor que foi lá fazer a solicitação, por quê? No primeiro momento ele teve uma afirmativa, não, a gente vai providenciar. Né? Aí veio o diretor, não vai providenciar nada disso, não pode. Então a falta de informação e de comunicação e o conhecimento do que o outro faz traz situações altamente complicadas dentro da unidade escolar, tá? O próximo texto vai falar da supervisão, as reuniões setoriais como uma estratégia formativa, é um relato de experiência de uma supervisora aposentada, tá? E o que ela vai falar? Que todo educador, independente da função ou cargo que ocupe, deve ser um pesquisador. Tá vendo, gente? Aparece o tempo inteiro isso, tá bom? Ela vai falar que entre as ações que ela teve na ADRE Freguesia do Ó, Brasilândia, que foi a que ela trabalhou, né? Freguesia Brasilândia, ela acompanhava ela fazia acompanhamento das visitas das unidades educacionais e reuniões setoriais, tá? O que são reuniões setoriais, para vocês imaginarem? Cada supervisor é responsável por um setor, que tem tais escolas. Então, o que eles fazem? Eles marcam uma reunião ou numa dessas escolas com todos os representantes das outras escolas que ele supervisiona, ou mesmo na DRE faz uma coletiva com todo mundo, né? E aí eles chamam de reunião setorial. Então, ele vai dizer que o supervisor é, em primeiro lugar, um articulador e problematizador do projeto político-pedagógico da escola. A ação supervisora deve estar voltada para a emancipação das ações e propostas pedagógicas, contribuindo para a autoria e protagonismo das instituições de ensino, tá? Ela vai dizer que ela fazia um movimento de circular pela escola, que é um movimento que todos deveriam fazer na supervisão, tá? Porque esse movimento, ele dá pistas, né? Quando você circula na escola, isso é verdade, né, gente?
ele traz várias informações sobre como aquelas pessoas pensam, sobre como aquelas pessoas vivem, sobre como elas organizam a educação, os espaços, as concepções que estão ali por baixo, tá? Vai falar que os murais, instalações, organização do mobiliário, limpeza, preservação do prédio, diz muito sobre aquela escola, né? Como que se gere a verba pública, ela aparece nesses espaços de forma gritante. Então você entra numa escola judiada, feia, sem banheiro, né? Traz algumas concepções de qual que é o cuidado que está sendo investido ali, tá? É disso que ela está falando. O texto é isso, gente, e acabou, tá? Não tem que se estressar. O próximo texto é o papel da formação continuada na ação da orientadora pedagógica, relato de uma prática junto a equipes gestoras. Pessoal, orientadora pedagógica, eu fui até atrás, tá? Porque falei, gente, esse texto é da nossa rede mesmo, nunca vi isso em lugar nenhum. Aí o Felipe disse que só existe na CIEJA, tá bom? O texto não traz essa informação. Mas vai dizer que o orientador pedagógico ele tem uma função parecida com a do supervisor, tá? Ele acompanha, orienta e supervisiona as escolas do município com base nas diretrizes, identifica as necessidades formativas, realiza formações, acompanha e colabora para a construção, elaboração e execução do PPP e supervisiona e averigua as condições para o funcionamento dos estabelecimentos municipais de ensino. Acabou. É isso que o texto vai trazer para a gente, tá bom? O papel do diretor de escola e sua implicação no processo da gestão democrática. O diretor da escola ele é articulador pelo projeto político-pedagógico, tá? Os princípios éticos, estéticos e políticos, né, que aparecem em todos os documentos, na escrita de todos os projetos políticos pedagógicos, carecem também estar presentes nas paredes, nas salas de aulas, nas reuniões pedagógicas. Ou seja, gente, o PPP é lindo e as ações às vezes denunciam o contrário. O PPP é maravilhoso e as aprendizagens denunciam o contrário. O PPP é super inclusivo, mas os bullying frequentes denunciam o contrário, tá? Então, o diretor, ele é articulador. 1000 perdões, né? Mas, infelizmente, é essa a função. Ele vai ter que pegar isso do mundo fictício imaginário que a escola se propôs e vai ter que trabalhar todos os dias para isso virar uma prática. Isso virar uma realidade, tá? Isso vai causar uma série de ingestões? Vai, mas é essa a função desse camarada, tá? Uma gestão democrática se estabelece a partir de um coletivo. Porém, a adesão ao discurso democrático nem sempre ocorre na mesma ordem que a concretude deste fazer, tá? Então, na verdade, o que está dizendo aí, né? Existe gestão democrática sem coletivo? Não existe, tá? Então, só que assim, gente, trabalhar coletivamente não é trabalhar abafando casos, tá? Trabalhar em prol de um segmento específico, né? E se a gente tiver que trabalhar em prol de um segmento específico, vai ser o aluno. Não tem outro jeito, tá? E aí, o que ele tá falando desse discurso? Tá até em negrito, né? O corporativismo muitas vezes impede, né? É um discurso democrático, da democracia, só que quando a gente anda pela escola, na concretude do fazer, esse discurso cai por terra, né? Sala ambiente, que você entra na primeira aula, tá o texto na lousa de cabo a rabo, você vai na última, continua o mesmo texto que estava na primeira aula. Na primeira aula era um 7º ano, na última é um 9º ano. E o texto permanece lá o mesmo, tá? Então, cadê a democracia nas ações, na concretude? É difícil, tá? Então, às vezes, quando o diretor tem que cumprir essa função de articular o mundo das ilusões com a concretude da escola, quebrando esses corporativismos discursivos e discurseiros, são causados alguns incômodos, né? Porque essa democracia,
ela é usada muitas vezes em favor de alguns, né? Não de todos. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque enquanto conhecedores e técnicos da educação, a gente tende a achar que o nosso discurso vale mais, por exemplo, que o da família. O nosso discurso vale mais que o da pessoal da limpeza. Nosso discurso vale mais que o pessoal da faxina. Esse saber escolarizado, ele nos coloca num lugar muito perigoso, né? Então, por exemplo, vai fazer reunião de conselho para reposição. É assim, gente, chama paz, mas a gente sabe muito bem como é que as coisas são articuladas para darem certo para aquele grupo corporativo da forma que se quer dentro da escola, né? Então, o texto vai trazer essa condição do diretor de estar mediando, né, essas situações e não... Na verdade, não é responsabilidade nossa não deixar elas ocorrerem, né? Ou trabalhar para que isso seja melhorado, tá? Uma importante reflexão a ser feita é a observância dos princípios que regem as escolhas realizadas no cotidiano escolar, pois perante a lei, cabe ao diretor gerir democraticamente a unidade escolar. Cabe também a este sujeito avaliar com seus pares qual tem sido a bússola utilizada para trilhar os caminhos percorridos e quanto o processo tem se tornado relevante em busca de uma educação de qualidade. Então, o que significa isso, né? A democracia é cada um fazer o que quer, a democracia é ser bonzinho, não pôr bolinha, né? A democracia é juntar todo mundo até para perguntar se o aluno pode aprender ou não? Não, né, gente? A democracia é uma escola que forme cidadãos de verdade. É isso que é democracia, tá? E para a gente saber como é que a gente vai trabalhar, a gente tem que ter uma bússola. O que é essa bússola, né? Por exemplo, a bússola é quais são as concepções de educação que eu tenho e o que eu quero com o meu menino. Não tem outra bússola. Essa é a bússola, né? Então, eu até brinco, né? Que eu falo assim, como é que eu faço para não me perder no meio do tiroteio? Eu sempre faço a seguinte pergunta quando vem uma coisa absurda. Isso aqui beneficia o aluno, prejudica o aluno? Então, se de alguma forma isso traz prejuízo lá para o nosso ponto final, que é o estudante, isso aqui não pode acontecer, né? Então, a gente tem que ter uma bússola de trabalho, que é as aprendizagens qualitativas dessas crianças, tá? Então, tem coisas que às vezes ingenuamente a gente deixa passar, mas que são absurdas, quando a gente pega a nossa bússola na mão e investiga, né? Qual que era mesmo o caminho da minha bússola? Ah, esse aqui. Isso aqui contribui? Ah, não contribui, não. Isso aqui não vai acontecer, tá bom? Acabou o texto. Educação infantil por uma escola de todos e para todos, tá? É o nosso próximo texto. Aí vai falar de cultura infantil, né? Da importância de cultura infantil. A cultura não é só o que as pessoas pensam, mas também o que fazem de suas realizações, né? São multiformes e polifônicas, ou seja, tem várias vozes e várias formas, tá? Na escola pública que essa diversidade aparece, né? Na escola pública que essas várias formas de ser criança vêm à tona. E aí, pensar na organização dos tempos, espaços, materiais, a proposição de vivências que precisam contemplar a importância do brincar, a integração de saberes de diferentes componentes curriculares, as culturas infantis, as culturas da infância em permanente diálogo são, né, prioridades da escola pública, tá bom? Esse artigo, né, especificamente, vai falar de um projeto, que é o projeto Brincar. É um relato sobre o projeto, tá? Essa revista é cheia de relatos, então a gente teve que dar uma sugada nesses relatos para tirar os princípios teóricos que embasam esses relatos, tá bom? Esse projeto é uma parceria era pelo menos, né, uma parceria da Volkswagen com a rede pública e... Ai, peraí, vou espirrar. O que vai ser relatado é
uma ação desse projeto dentro de uma escola da nossa rede, tá bom? Vai dizer que nessa escola tinha uma criança que algumas vezes fazia atividades diferentes do restante da sala, tá? Enquanto, por exemplo, alguns assistiam um documentário, ela ficava brincando de massinha, essa criança, ela era cega, tá bom? E aí, a partir dos princípios do projeto Brincar e tal, montou-se um projeto para essa turminha, tá? E como estratégia de participação de todas as crianças, né, numa perspectiva inclusiva, combinou-se que a leitura agora ia ser feita junto com a descrição das imagens, do lugar, sabe? E aí, o que percebeu? Que fazer aquela leitura, né? Que às vezes a gente pega o livrinho para criança, a gente lê em voz alta. E o aluno cego, a gente presume, bom, ele tá ouvindo, né? Tá tudo certo. Mas ele não tá vendo as imagens, né? Ele não tá vendo, por exemplo, olha, agora eu vou colocar o livro aqui do meu lado direito. Olha, agora eu vou botar o livro aqui desse meu lado esquerdo. Olha, essa menina tinha um vestido azul. Azul, que é o azul do céu. Então, a gente não faz essas intervenções. E o projeto pensou nessas intervenções que, ao mesmo tempo, contribuiriam para essa criança cega, né, participar de forma mais efetiva dos processos de leitura, como para as crianças não cegas, né, que poderiam participar também da oitiva dessas descrições, tá? E o projeto foi um super sucesso, porque todos se envolveram, né, eles vão relatar isso no artigo, e que a partir desse pequeno projeto nasceram outros projetos, tá? Eles construíram ovos, lagartas, casulos, borboletas, que tinha a ver com a temática do livro que foi lido. De diferentes cores, tamanhos, texturas, exploraram o jardim da escola, ou seja, envolveram todas as crianças, tá bom? E aí vai dizer que foi uma forma, né, uma prática pedagógica de baixo custo, que não ignora, né, que os recursos financeiros são necessários para a escola, mas o texto ele vem para a gente refletir também sobre quantas coisas com baixo custo ou custo zero a gente pode fazer apenas remanejando a prática pedagógica, tá bom? É disso que o texto vai falar. E acabou! Beijo para vocês, bons estudos!